Olá, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao Conversa Franca, mudança de hábitos para uma vida mais próspera. Uma iniciativa do programa Cooperação na Ponta do Lápis do Sicredi. Eu sou Thaís Beleze, jornalista, e ao meu lado eu tenho aqui a Michelle Miller, gente. Ela que é escritora, pesquisadora e tem muito conteúdo para compartilhar com vocês, né, Michelle? É isso aí, Thaís. É um prazer estar aqui com você e com vocês, associados e colaboradores, com quem eu vou ter a alegria agora de compartilhar esse conteúdo muito rico de educação financeira, nesse e nos próximos 5 episódios. Conteúdo fantástico, viu, gente? Te convido a vir com a gente nestes encontros, onde abrimos espaço para ótimas ideias, insights e muito conhecimento sobre o nosso dinheiro, sobre a maneira como lidamos com o orçamento. Neste tempo de qualidade contigo, vamos discutir fatos do passado, do presente e o que nos sinaliza o futuro da educação financeira. Por isso, traga a família, amigos, associados, quem está próximo a você aí e aproveite o conteúdo que nós iremos te passar. Feito com muito carinho, gente. Inclusive, trazendo referências da cartilha de educação financeira do Banco Central. Gente, é um trabalho prazeroso que agora vem em vários formatos, não é, Michelle? É isso aí. E como curiosidade, os temas abordados aqui estão nessa websérie, em podcast e também em aulas específicas para treinamento. Não vai faltar oportunidade para você se aprofundar e usar de vez a educação financeira a seu favor. E ainda teremos vários convidados, né, Thaís? Sim, convidados especiais, gente, em cada episódio, para nos acompanhar nesta viagem pelo mundo do dinheiro. Entre eles, só para você ter uma ideia aí, nós teremos o monge e mestre em meditação, hoje já o Satyanata, a Mari Ferreira, do perfil @tostãofurado, que é palestrante e especialista em educação financeira. Tem ainda o Erasmo Vieira, mestre em administração e inteligência financeira, entre outros. São profissionais super especiais, cheios de conteúdo incrível para o nosso dia a dia. Então vamos lá? Para te explicar bem certinho, você vai estar com a gente, então, em 6 episódios. O primeiro, autodisciplina. Depois, produtividade. Na sequência, vamos falar ainda de organização. Discutiremos também a ação, economia e, por último, relacionamentos. Já deu para ter uma ideia? Garanto para vocês que tem muita chance de aprendizado por aqui, viu? Ainda mais porque, sabe por quê? Porque em todos os encontros vamos falar sobre as virtudes. Você sabe o que é uma virtude? Geralmente nós entendemos essa palavra pela perspectiva da nossa cultura, da nossa família. Fato é, pessoal, que ao longo da história, inúmeros filósofos trouxeram explicações sobre o que seria virtude. Sob a ótica de Aristóteles, por exemplo, a virtude é entendida como uma prática e não como sendo um mero conhecimento ou algo natural de cada ser humano. Portanto, para ele, se faz necessária a sua prática constante como um hábito. A prática da virtude inclina a pessoa para o bem, que é a busca pela felicidade. E outro grande nome que fez história e vai nos nortear aqui no Conversa Franca é o Benjamin Franklin, que, como já escreveu a nossa pesquisadora Michelle Miller, foi uma mente incansável, que tinha como um dos seus grandes objetivos aprimorar-se como ser humano e agir sobre o comportamento dos leitores. Estamos em ótima companhia, não acha, Michelle? Sim, uma companhia que deixou marcas incríveis na nossa história. Muita gente nem sabe, mas repete as frases, os aforismos de Franklin. Por exemplo, tempo é dinheiro. Você já ouviu falar nessa frase? Com certeza, né? É uma das mais famosas. Outra, a dedicação é a mãe da sorte. Conhece? Bem, vamos trazer vários aforismos ao longo das nossas conversas, justamente porque são frases curtas, mas plenas de sabedoria. Tomara que você goste. E por que escolhemos Benjamin Franklin para este conteúdo sobre educação financeira? Para quem está em dúvida, viu, pessoal, é aquele da carinha estampada na nota de $100 americanos. Mas claro, além disso, Franklin é um dos personagens mais marcantes da história dos Estados Unidos, justamente porque fez e faz muita gente refletir sobre o comportamento humano através dos seus pensamentos, histórias e atitudes. E você ainda pode estar se perguntando, mas por que iremos refletir sobre pensamentos de uma pessoa que viveu em uma época tão diferente, em outro país, numa realidade tão distante? Realmente, em meados de 1700, quando ele nasceu, o mundo era bastante diferente.
Muita coisa que usamos diariamente não existia. Leis e costumes tornaram-se ultrapassados, mas a natureza humana é a mesma. Você também pode estar se perguntando, mas qual a relação de Franklin com o comportamento humano? Afinal, ele é mais conhecido por seu envolvimento na política. Muitos pensam que ele chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Isso ele não foi, mas foi muitas outras coisas. Aliás, olha só o que ele poderia responder se lhe perguntassem: Franklin, afinal, o que você faz? Bem, eu sou jornalista, escritor, político, filósofo, ativista cívico, humorista, diplomata, cientista e nas horas vagas trabalho em invenções revolucionárias. Se você usa óculos com lentes bifocais, foi uma invenção minha. E também é provável que você se beneficie de outra coisa que criei: os para-raios. Antes disso, fiz uma experiência perigosíssima com uma pipa para mostrar que os raios são descargas elétricas. Estava quase esquecendo de acrescentar que também sou abolicionista. Luto pelo fim da escravatura. Podemos dizer que Franklin tem tudo a ver com o momento em que nós vivemos. Podemos sim ter inúmeras funções, profissões ao longo da vida, não é? E por isso mesmo, ainda mais importante, sabermos lidar com a nossa vida financeira. Agora, gente, haja disciplina, hein, para realizar tantas coisas. E a autodisciplina é o grande tema de hoje, deste primeiro episódio. Quem vai nos ajudar a entender melhor o assunto é o nosso convidado Satyanata, mestre em meditação pelo Sagrado Monastério de Kauai, é autor do livro Seja Monge, a Arte da Meditação. E você seja muito bem-vindo, Sati. Muito obrigado, Thaís. Me sinto muito bem-vindo e feliz de estar aqui. Muito bacana. Sati, você dedica, a sua vida ao estudo da nossa mente, ao estudo e o entendimento da meditação. De que forma a meditação pode nos ajudar, Sati, na autodisciplina? A autodisciplina é algo que nós, monges, usamos dentro da gente, muito próximo do coração. E isso acontece porque a gente vai descobrindo que para a gente fazer aquilo que a gente mais quer, que é brilhar nossa luz, viver melhor, ter mais amor, a gente precisa dessa tal de autodisciplina. E essa palavra, disciplina, inicialmente ela parece bastante hostil para nós. Quando a gente ouve falar em disciplina, todos nós humanos, a gente até se encolhe. Mas isso é porque, originalmente, a disciplina foi uma coisa colocada de fora para dentro. As pessoas impunham ordens e uma tentativa de disciplina na gente. Na verdade, o que nós, monges, buscamos no autoconhecimento é uma disciplina que venha de dentro para fora. É uma disciplina que eu cumpro porque eu quero viver melhor, ter mais clareza na mente, ter mais alegria, ter mais sorrisos, ter mais amor e ter mais eficiência na vida. Essa autodisciplina que vem de dentro para fora, ela é apaixonante. Sati, você acha que nós que não temos essa vivência, que vocês monges têm, você acredita que a gente consegue fazer isso no dia a dia, Sati? Eu aprendo com uma pessoa que vocês também aprendem, que é Benjamin Franklin. Ele não era monge. A gente, na verdade, ninguém é monge o tempo todo. Mesmo eu, às vezes, vou chutar uma pedra, machucar o dedão, e aí vou ficar bravo como se eu não fosse monge. E devagarzinho eu vou voltar para um estado de equilíbrio. O Benjamin Franklin, mesmo sem ser monge, cultivou essa autodisciplina, essa busca da alegria. Isso, gente, a autodisciplina, a clareza, é para todos os seres humanos. No seguinte sentido, o mundo tem uma fórmula mágica que a gente pode encontrar. Assim como para fazer o bolo mais gostoso, assim como para criar o carro mecanicamente mais eficiente e veloz, a gente tem uma fórmula. Existe uma fórmula mágica para a nossa vida. E sem a disciplina, você não vai conseguir colocar essa fórmula em movimento. Então, se você, dentro de si, deixar de sentir a disciplina como algo imposta, como algo só de monge, e falar, isso é para todo mundo que quer seguir uma fórmula linda e criar uma vida melhor, isso significa você, isso é para você. Sati, eu considero a autodisciplina a mais importante das virtudes, porque ela é a base, Ela nem está listada, na verdade, na lista de virtudes do Franklin, porque ela é a base de todas elas. E eu, como mãe, procuro passar isso, construir a autodisciplina no meu filho. Eu quero ver o que você acha do caminho pelo qual eu sigo, que é
falar um pouco da vontade, né? Que a gente acostuma respeitar demais a nossa vontade. De repente, eu não estou com vontade de fazer isso, então eu não faço, eu estou com vontade. E saber dosar isso, né? E eu trago sempre para ele que para a gente construir autodisciplina é muitas vezes se acostumar a fazer o que não está com vontade e depois a vontade acaba surgindo no processo. Ou, né, muitas vezes fazer aquilo que não está com vontade também. Então eu queria saber de você como que você faz para dosar, né, para temperar, já que a gente vai falar de temperança também, essa questão de fazer o que tem vontade ou não, e se a motivação surge nesse processo. Essa autodisciplina e até o que a gente ensina às crianças, tanto falando quanto através do exemplo, são realmente chaves fundamentais para a gente ser feliz e ter sucesso na vida. A temperança também. Sabe uma maneira que a gente pode definir essa tal de autodisciplina? Que tal você ser o líder de você mesmo? Líder de si mesmo. E para isso é importante a gente entender que nós não somos uma peça única. Você não é um monolito, você não é uma peça de uma essência só. O que nós somos, na verdade, somos feitos de várias partes, quase como se a gente fosse um mundo. Então quando eu acordo de manhã, tem uma parte minha que quer continuar ali no cobertor. Tem outra parte minha que quer levantar e fazer exercício. Tem outra parte minha que quer cumprir as obrigações. Tem outra parte minha que quer meditar. Nós somos feitos de várias partes. E a autodisciplina é você ser o líder dessas partes conflitantes e dizer qual delas vai vencer. O que a gente precisa fazer, que é fundamental, é você decidir o mais importante quando você está bem. A gente brinca que é você sendo o líder e você obedecendo. Então decida. Eu vou acordar cedo de manhã para fazer um exercício. Decida quando você está bem. E aí quando você acorda, você cumpre a ordem que já foi determinada. Descubra dentro de você qual parte sua que você quer que seja a parte líder. Em geral, a parte mais cheia de sonhos, de possibilidades, de entendimento, de conhecimento, de autoconfiança e sim, de temperança. Porque temperança é a gente equilibrar aquilo que é oposto. Então, se eu faço dieta, mas eu tenho muita vontade de tomar um sorvete, o que eu faço? Me reprimo? E a verdade, todos nós podemos aprender com o redirecionamento desses desejos. Os desejos não podem nos dominar, mas a gente não pode também ser cruel com a gente mesmo. Então, o que a gente vai fazer dentro de nós, em busca dessa temperança, é sendo líder de si mesmo, você decide um pouquinho que pode, para dar aquele tempero, para dar aquela equilibrada. Então você trabalha bastante, e na hora de trabalhar você sua e se dedica. Mas aí na hora de dar risada, você esquece o trabalho. Isso é temperança. Sati, interessante você falar sobre a gente tentar, né, ser líder de nós mesmos. Isso é muito interessante, principalmente porque a gente está conversando hoje aqui com muitos associados, né, desde jovens até pessoas de mais idade, enfim. E o que a gente sente às vezes que é mais difícil a gente se liderar, ter a nossa disciplina, do que direcionar uma equipe, por exemplo, né? Um trabalho de cooperação, por exemplo. Por que isso acontece, né? Será que a gente às vezes falta o autocompromisso, né, da gente se cuidar também? É muito bonito o que você está dizendo, porque o autoconhecimento resolve isso. Ao se conhecer, você descobre que as suas vontades não podem ter o mesmo peso. A vontade da sua alma não pode ter a mesma força em você do que a vontade do seu estômago. É isso que Benjamin Franklin nos ensina como virtude, como você pegar as decisões e os princípios da parte mais elevada da gente. Aquilo que depois Abraham Lincoln chamou de os anjos melhores da nossa natureza. E aí a gente segue os princípios das nossas partes mais elevadas. Uma das dificuldades que a gente tem é dizer não para partes nossas que a gente quer cuidar delas, mas elas não podem ter poder decisório. Então o que a gente tem que fazer é, encontre aquilo que em você é a sua essência mais elevada e mais bonita. E é ela que tem que ser o líder e coordenar o resto. Como as outras partes estão dentro da gente, Thaís, a gente às vezes deixa as outras partes falarem também e darem palpite. Mas esses palpites têm que ser ouvidos com muita delicadeza, porque eles são só palpites. A decisão tem que vir da luz dentro da gente. E é por isso que às vezes é muito bom você decidir coisas grandes quando você está bem.
Você vai, respira, faz uma oração, faz uma caminhada, abraça uma árvore, fala com as pessoas mais inteligentes e aí você toma decisões que vão ficar. Porque depois o resto da gente, o meu medo, a minha preocupação, vai chegar em mim e dar palpite. Mas se a minha melhor parte decidiu, eu tenho que deixar que a minha luz seja líder de mim. Sati, quando o assunto é dinheiro, quanto é importante usarmos a temperança na nossa vida? Eu vou começar respondendo sua pergunta de uma maneira inusitada. Benjamin Franklin estudava eletricidade. Ele estudava a energia. A energia flui. Ela flui para onde ela encontra caminhos. E o dinheiro é uma energia. Ele vai fluir muito fácil. O dinheiro pode ir para os lugares errados. A temperança serve para a gente entender que dentro de nós podemos contribuir para esse dinheiro crescer e ir para o lugar certo, ou escoar como uma eletricidade num fio terra, como uma água que corre para o rio. A temperança dentro de nós vai fazer com que essa energia, que é o dinheiro, possa ir para onde realmente vai criar prosperidade, alegria e um bem-estar que Benjamin Franklin também sugeria para nós. Ele era uma pessoa bastante feliz. Essa temperança, essa autodisciplina, não significa que nós temos que nos reprimir, mas sim que ter ponderação. A impulsividade ocorre com todos os seres humanos. E muitas vezes a gente compra coisas que não precisa. A gente compra porque está com dinheiro. Estar com dinheiro não é o suficiente para você comprar nada. Achar bonito não é o suficiente para você comprar nada. Isso não é nem ecológico. Que tal você considerar que assim como você tem a sua energia do dia, energia da sua luz, energia da sua mente, você tem uma energia monetária, que você pode colocá-la quase como a gente rega as plantas com a água. Onde você colocar, aquilo vai crescer. Então cuidado de não colocar esse dinheiro em coisas que não crescem. Às vezes a gente rega árvores secas, às vezes a gente rega desejos momentâneos, mas entender o dinheiro como uma energia fluida, que pode escoar para longe, mas se a gente regar a coisa certa, ela vai florescer e beneficiar a todos. Era isso que Franklin ensinava. Nossa, adorei a maneira como você colocou, né? Essa energia monetária, Michele. Fica até visualmente para a gente, Sati, fica muito claro, né? De que a gente realmente precisa cuidar dessa energia, Michele. Sim, com certeza. É uma forma bem visualizável de enxergar o dinheiro e para onde ele vai, né? E me ocorreu aqui que um dos fatores por trás dessa falta de temperança, essa dificuldade muitas vezes que a gente tem de dosar, pode ser a ansiedade. E como que a gente faz, né? Você concorda com isso? E como que a gente faz para identificar essa ansiedade dentro da gente? Que eu percebo que muitas vezes a gente nem percebe, né? As pessoas nem sabem o quanto elas estão ansiosas e até uma ansiedade de status, né? Como a Alain de Botton sempre traz, ou outros tipos de ansiedade que a gente pode estar vivendo agora. E como é que a gente faz para identificar isso dentro da gente como primeiro passo para lidar com essa falta de temperança? Eu acho sua pergunta tão linda, e ela é linda porque ela vai ajudar muitas pessoas. A gente tem realmente uma epidemia mundial de ansiedade. A mente da gente é uma maquininha de criar hipóteses. A gente fala, e se acontecer aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro? E, em geral, a gente reage mais fortemente às hipóteses negativas, fazendo com que o medo e a ansiedade se aliem de uma maneira terrível. Então, sempre a ansiedade é relativa ao futuro. Só que o futuro a gente não muda. A gente muda o presente que vai afetar o futuro. É como você tentar escrever um livro em páginas que ainda não chegaram. Cadê papel? Papel vai ser entregue pelo correio amanhã. Como que eu vou escrever o livro se ainda não tem papel? Então, é no presente que a gente escreve. É o presente que é seu. É o presente que é um presente para você. E é no presente que a gente vai controlar essa ansiedade. Sempre que a mente for para o futuro, você vai se sentir ansioso. Se pergunta, o que eu posso fazer agora? Talvez estudar alguma coisa, conversar com alguém inteligente, talvez nadar, talvez dar um abraço em alguém que eu ame, talvez respirar fundo. E a respiração é um dos outros sinais de que a gente está ansioso. Quando a gente está ansioso, a gente respira só no topo do peito. Quer ver?
Uma pessoa ansiosa é assim: nossa, eu tô com a respiração muito curta, porque, nossa, você não sabe, vai dar tudo errado e eu tô muito ansioso e preocupado. Enquanto que quando a gente respira com o peito inteiro, deixando o ar entrar em todo o tórax, o abdômen, e a gente solta o ar devagar, a gente volta para o presente, o corpo se sente amado, a minha alma brilha, e aí eu consigo lidar com o futuro, começando a construí-lo agora. E o interessante é que a gente, quando é bebê, faz exatamente essa respiração, não é, Sati? Que é essa maior, né, diafragmática aqui. Depois a gente vai perdendo ao longo do tempo, você acho que deixa de prestar atenção no nosso corpo, né? Esse corpo que é um organismo tão fantástico. E eu quero trazer, Sati, mais uma curiosidade aqui sobre o Benjamin Franklin. Ele foi tão produtivo e ao mesmo tempo lidava de uma forma tão cuidadosa e consciente com o dinheiro dele, que aos 40 anos, vejam gente, aos 40 anos ele poderia ter se aposentado e vivido na prosperidade durante décadas. Já pensou que coisa boa, né? A gente com 40 anos, Sati, já ter essa ideia de que a vida está mais ou menos, né? A qualidade de vida estaria mais ou menos garantida. Agora, o conceito de prosperidade mudou muito, Sati. O que você acha? Será que a gente está querendo demais mesmo para a nossa vida e às vezes é o supérfluo? Eu acho que sim, o conceito de prosperidade é um conceito diferente. Ainda mais se a gente olhar a vida do Benjamin Franklin. Ele foi bastante feliz com o que ele tinha e depois ele utilizou o dinheiro para beneficiar outros, aquela abundância extra. O que acontece é que lá em 1780 e hoje, nós temos uma distribuição, uma possibilidade de objetos, desfrutes, viagens que antes não existiam. Benjamin Franklin não podia comprar um Porsche, mas a verdade é, será que ele precisava daquilo para ser feliz? Essa abundância de escolhas, opções e possibilidades, ela trouxe uma confusão para o que é realmente abundância. Abundância, gente, é você estar pleno em tudo que você sente dentro, em todas as suas possibilidades, mas isso não quer dizer necessariamente de você precisar ser múltiplo. Uma pessoa, meditando comigo, me perguntou: e se eu quiser ter uma vida de luxo? Eu vou ser feliz? E aí eu expliquei: olha, se você tiver 2 casas lindas, você pode ser muito feliz. Se você tiver 20 casas, não. Porque você vai se sentir fragmentado. E aí você vai estar saciando um monte de desejos momentâneos sem encontrar uma felicidade interna. Então, qualidade de vida, qualidade do momento, qualidade até dos objetos que a gente compra, qualidade da respiração, qualidade da alma. Isso sim, isso é abundância, isso sim a gente pode buscar. Mas uma multiplicidade que só nos confunde, isso é um mal moderno. Benjamin Franklin se cuidava contra isso. Então, como dizia um mestre meu, você tem que observar os seus pensamentos. Às vezes, os pensamentos saem um levando ao outro e a gente, quando vai ver, nem está mais com a própria opinião na cabeça. Está com uma opinião que foi colocada pela mídia, por um amigo, por um desejo falso, por um anúncio de alguma coisa. A gente, para entender esse fluir dos pensamentos e encontrar quem a gente realmente é, precisa de um pouco de silêncio, mas principalmente precisa observar os efeitos da vida na gente. Porque os objetos, os relacionamentos, eles importam na medida que eles nos afetam. Se é uma pessoa que sempre que ela chega, você se sente incentivado a ser melhor, se sente valorizado, essa pessoa tem um efeito positivo, mantenha ela no seu círculo. Agora, quando você compra um objeto só porque ele é bonito, e só para causar inveja nos outros, aquilo só vai te drenar. Não é o que a gente quer manter. É melhorar dia a dia, né, Sati? E olha, outro fato interessante sobre Ben Franklin é que ele resolveu que não iria parar não, mesmo já com mais idade. Na verdade, a estabilidade financeira lhe garantiu o tempo necessário para que ele investisse em algo importante para ele e com retorno financeiro incerto. As suas invenções científicas, as suas descobertas, entre elas o fato dos raios serem descargas elétricas. Aliás, feito que é considerado por alguns historiadores e biógrafos como uma de suas conquistas mais importantes, não é, Michele? Com certeza. Ele ainda dedicou uma grande parte da sua vida ao aperfeiçoamento do seu próprio caráter. O grande objetivo de Franklin era ser uma pessoa virtuosa,
que age de forma prudente e ética. Para isso, ele refletiu muito sobre as virtudes e criou uma lista com aquelas que ele considerou as mais importantes. Depois, planejou como exercitar cada uma. E olha só essa lista, gente, com algumas das virtudes que é interessante. Tem aí a temperança, a moderação, que a gente já tem falado bastante aqui, né? Não coma até ficar farto, não beba para ficar alterado, evite os extremos. Vem também a virtude do silêncio. Fale apenas se for para o benefício seu ou de outros. A ordem. Tem um lugar para cada coisa e um horário para cada atividade. A resolução. Resolva executar o que planejou e execute sem desistir. Frugalidade. Não faça despesas que não forem para o seu bem ou de outros. Não gaste mais do que o necessário. Produtividade. Não desperdice tempo, empregue-o em coisas úteis e corte as ações desnecessárias. Tem ainda a honestidade. Não recorra à enganação, à ilusão. Pense de forma ingênua e justa. E quando falar, fale de forma adequada. E a limpeza, gente. Não tolere falta de limpeza no corpo, nas roupas ou na sua casa. Tranquilidade. Não se incomode demais com bagatelas, incidentes comuns ou coisas que estão fora do seu controle. Humildade. Haja como Jesus ou Sócrates. Sati, são tantas virtudes interessantes, eu fico pensando se uma vida inteira é suficiente para a gente aprender tanto, né? É o lifelong learning, ter essa paciência também da gente ir aos poucos exercitando cada virtude, Sati. Parece que é muita coisa, né? Mas sabe o que é muito bonito da gente pensar? O aprendizado de tudo isso é o aprendizado mais importante de todos. Porque se a gente conseguir acertar essas coisas, todas as outras, a nossa carreira, nossa vida afetiva, tudo isso vai andar de maneira muito boa, muito fluida. Então, talvez seja esse o segredo. Às vezes a gente está por aí reclamando do mundo e tentando consertar o que está fora da gente. Sendo que, seguindo o ensinamento de Benjamin Franklin, se a gente consertar as alavancas e o ajuste fino de dentro de nós, aí sim, a gente com muito mais força e clareza, com mais temperança e mais virtude, com mais inteligência e mais alegria, a gente consegue melhorar a nossa vida primeiro e depois melhorar o mundo, mas tudo começa na gente. Quando então eu perco a paciência com cuidar de mim, atingir alguma coisa que me faria alguém melhor, é porque eu preciso redirecionar as minhas prioridades. E aí o que Benjamin Franklin, de maneira muito bonita, nos ensina é que nós somos um projeto. E a maioria de nós quer vencer os obstáculos do mundo. Mas a gente esquece que o projeto mais importante é a gente mesmo. E dá para ver que Franklin foi um projeto dele mesmo. Ele pegou a si mesmo e falou, vem cá, você vai escrever de maneira melhor. Você vai agora cuidar melhor da maneira de pensar. O projeto mais importante do Franklin era ele mesmo. Então, quando a gente tenta mudar o mundo, às vezes a gente vai ficando irritado. Ou quando a gente não se prioriza, não entende o motivo de por que a gente está se lapidando, a gente fica impaciente. Entretanto, quando a gente percebe, esse é o assunto mais importante, esse é o projeto que vai ficar comigo por toda a minha vida, eu sou o meu projeto. E eu, se for uma pessoa melhor, vou me dar de presente para o mundo, para fazer coisas bonitas, para ajudar a criar aqui na humanidade o mundo que a gente sonha. Então a paciência precisa vir de você se apaixonar pelo projeto. Eu quero tanto ser alguém melhor, eu quero tanto ser alguém que escreve melhor, que lido melhor com o meu dinheiro, que trato com mais amorosidade as pessoas. Eu até imagino como é você, me apaixono por aquilo, e aí eu sigo no projeto com muito mais paciência, porque agora eu entendi qual é a prioridade dele. Sati, antes da gente terminar, nós estamos aqui nesse projeto, no Conversa Franca, porque nós queremos passar conteúdos, ideias, bons insights, para que exista a educação financeira, que a gente olhe para esse dinheiro como uma energia monetária, como você disse. Antes da gente finalizar, que virtude você acredita ser realmente assim necessária quando a gente fala nessa relação nossa com o dinheiro, Sati? Para mim, o que me protege muito é uma abrangência da consciência. Eu preciso estar com uma consciência grande. A gente pode traduzir isso em uma palavra só, que é a seguinte: observar antes de agir. Se eu observo tudo, de onde vem o meu desejo? Quanto que tem dessa energia monetária?
A quem vai beneficiar? Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Quando eu observo, o meu processo cognitivo e a minha inteligência tem tempo de agir. Se eu observo bastante, se eu acalmo as minhas emoções, aí as minhas decisões são muito melhores. Então, observar a mente pensando, observar a consciência, dar tempo ao tempo desse processo decisório, isso para mim é fundamental para decidir tudo que é importante na vida. Muito obrigada, Sati. Olha, queremos te agradecer demais por ter estado aqui com a gente nesse primeiro Conversa Franca, que está cheio de convidados incríveis, Sati. Muito obrigada pela sua experiência, seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Humildemente agradeço. Tem sido uma delícia estar aqui com vocês e conversar com todo mundo que vai nos ver. Obrigada, Sati. Tchau, tchau. E para ir finalizando esse nosso primeiro episódio, eu quero falar contigo sobre um dos textos escritos por Franklin, O Sábio e o Boêmio, Prazeres do Sentido versus Prazeres Divinos. Para ilustrar a batalha entre uma vida virtuosa e uma vida voltada à realização dos desejos, Franklin publicou em um jornal uma conversa entre dois amigos, o Horácio, um boêmio que vivia em busca de prazeres, e o Filocles, um sábio filósofo. O Horácio voltava seus dias à autogratificação, ou seja, em busca de formas de agradar a si próprio. Tudo aquilo que era bom ele fazia em excesso e evitava fazer o que não lhe dava prazer. Com isso, acabou com algumas dificuldades e foi se aconselhar com Filocles, que parecia lidar muito bem com os problemas da vida. O filósofo lhe disse que a causa por trás dos seus problemas era simples. Faltava-lhe amor próprio. Olha que interessante, gente. O Horácio não entendeu. Afinal, se ele fazia tudo para agradar a si mesmo, argumentou, como poderia ter mais amor próprio? O Filocles respondeu que o homem que ama a si mesmo procura fazer o bem a si em toda a sua existência, não apenas no presente. Olha aí, gente, a autodisciplina. Não paga um preço muito alto pelos desejos de agora e evita se prejudicar no futuro. Nas palavras do escritor, a sua explicação foi, abre aspas, na hora de decidir se algo é bom ou não a você agora, você precisa pensar se essa atitude é consistente com a sua felicidade amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Se quiser viver bem, é preciso cuidar da sua felicidade agora e também no futuro e jamais construir uma sobre as ruínas da outra. Fecha aspas. O boêmio representa aqueles que buscam gratificação ou recompensa imediata. O sábio, gente, representa os que conseguem adiar a recompensa, aqueles que têm controle sobre os impulsos, que enxergam as consequências dos seus atos a longo prazo. O filósofo resume isso com sua característica clareza. Os prazeres do corpo acabam quando acaba a ação, mas os prazeres divinos continuam mesmo quando a ação termina e se expandem para além das nossas mãos por reflexo. Nós vamos ficando por aqui neste primeiro episódio sobre autodisciplina. Tomara que você tenha aproveitado, viu, gente? E logo voltaremos com mais conhecimento para você. No próximo episódio, vamos falar sobre produtividade. Ai, produtividade. Então, você aí se sente produtivo? Como é que mantém a organização das prioridades da sua vida sem perder o controle do orçamento? A gente vai ter menos tempo para realizar as transformações que contribuam de maneira significativa para a sociedade, por exemplo. O que é produtividade? Na verdade, diz assim, produtividade é fazer mais com o mesmo ou fazer o mesmo com menos. Não perca, gente. Te esperamos com mais conteúdos relevantes. Virtudes, histórias reais. E muito atuais de Benjamin Franklin. Dos nossos convidados que nos ajudam também a ir em frente com o nosso equilíbrio financeiro. Nos vemos então, hein? Até mais!